Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. E agradecemos pelo dia que nos deste, pelos dias de vida que nós chegamos até neste momento, pela permissão de Deus, pela bondade de Deus. Deus é quem sabe o dia de cada um. E vamos pedir a Ele também que nos abençoe também. Apresentar esse pedido sobre a família de nossos filhos, inclusive a Simone, problema da saúde dela. Pedindo em favor do Ademir, do Felipe, do Éder, da Flávia, Benjamin, a Manuela, dos nossos irmãos consanguíneos, os filhos dos irmãos de cada um, os nossos irmãos que não vieram, que não estão vindo, aqueles assim estão chegando, inclusive uma João Vestida, uma Rosinha. E pedimos também a situação também do país também, que Deus dê sabedoria para os governantes. Pedimos a Deus, se for da vontade dele, como Ele quer, não como nós queremos. Nós desejamos uma coisa, mas o de Deus talvez pode ser outro, né? Que não permita que saia uma lei tão injusta assim, que prejudica a população, né? Pegando, englobando todos os estados, os municípios. E vamos orar então. Amado Deus, agradecemos, Senhor, por ter trazido nós aqui. E também, Senhor, e esses pedidos que já foi mencionado, que se for da Tua vontade, que está no Teu plano, que Tu atende nós, Senhor Deus. E pedimos em favor também de algum pedido que está na consciência, na mente de cada irmão aqui, que concede também a eles, se for lhe servido, honrado primeiramente, como Tu queres. E nos abençoa mais uma vez nos hinos que vamos cantar, e no correr da mensagem peço a Ti que Ele me dê mais sabedoria, que eu possa explicar bem, de acordo com a Tua vontade, ser dirigido pelo Espírito Santo, a Tua palavra para a igreja, os que ouvem em casa. Inclusive o Carlito também, peço em favor dele, da família, das igrejas irmãs que habitam sobre a face da terra, as vizinhas, que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Por Jesus Cristo é que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Se for perguntar assim, como foi o dia de cada um, acho que cada um tem uma história para contar boa, né? Pelo jeito que eu já vi aqui, cada um tem uma história. Nós, irmãos, nós temos o prazer, o privilégio de reunir nós aqui, mas durante a semana tem muitas coisas que acontecem, né? Que se for ver, cada um tem algo para falar. Sempre passa pelas... muitas coisas nas vidas de cada um, porque vocês estão em movimento, estão no meio do povo, estão trabalhando, né? Ou viagem, inclusive o irmão Daniel não para, né? Na casa dele, o irmão Paulo, agora está de férias, ele na casa, mas tudo nosso, né? Agora, eu estou em casa, vejo em volta lá alguma coisa, né? Mas os irmãos... graças a Deus, que Deus protege os irmãos onde que estão, cada momento da vida de vocês, no trabalho, com as famílias também. Então vamos louvar a Deus, que aquele hino, acho que é o 386. Cristo meu deleite.
Pode ser o 342? Pode. Legal, pedindo aí. Não estou lembrando de cantinho, não. Não estou lembrando de cantar. Ele já Sim, foi cantado várias vezes. 348? Não, dois. Ah, dois. 248, né? 342. 40. 42. 342. É bom falar o número. Tem 3, 4, 2, que tem que ter, né? 3, 4, 2. Oh,
349. 349. Três, quatro, nove.
cada um com as necessidades de cada um, se cada oração está na dele, e aqui cada família fundamental, e agora por isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregamos os nossos pecados. Amém. Tá ligado aí, irmão Jorge Tito? Então vamos a Romanos, capítulo 15. Nós vamos até o versículo 3. Vamos ler alguns versículos, depois vamos examinar. No versículo 3, paramos aqui assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, enquanto até aqui. Então, no versículo 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, então aqui ele fala assim, porque tudo que dantes foi escrito, antes, tudo que dantes quer dizer antes, no passado, foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então a Bíblia, quando nós entendemos que ela foi escrita para nos ensinar como viver uma vida santa, como o que nós podemos fazer, o que nós não podemos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então deixou escrito também para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Todas as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento são inspiração divina, para nosso proveito. Tudo para o proveito do homem. Quantos que estão aproveitando, deliciando as palavras das Escrituras? O mundo é grande, a população é grande, mas poucos que estão beneficiando, tirando o proveito, devem tirar o proveito máximo das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Então, porque a palavra de Deus é viva e ela nunca morre. Depois alguém lê Hebreus para mim, 4:12, já disse assim, porque a palavra de Deus ela é viva, ela nunca morre, a palavra de Deus, e também ela é eficaz. Ela é viva, eficaz. Ela nos alimenta, ela nos dá crescimento, ela nos edifica, a palavra de Deus. Então, e deve ser sempre o nosso critério, a palavra de Deus. E não deve ser esquecida
ou abandonada. Às vezes a pessoa esquece da palavra de Deus. Esquece. Esquece assim, esquece a Bíblia. Fica lá no pó. Outros dias deixa ela aberta, por exemplo, lá na estante. Vou abrir aqui Romanos. Deixa ela aberta. Também não basta. Ela é para ser lida, para ser entendida. Então, por isso. Então, não pode ser abandonada. Abandona a Bíblia, a Escritura. A Bíblia, você sabe, Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Aqui é uma biblioteca. Então, ela não deve ser esquecida, não deve ser abandonada. Leia, irmão Paulo, pelo jeito que você abriu aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Presta atenção na leitura, que é bom. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Olha bem o que o apóstolo escreveu aqui, né? Primeiro, ele fala que a palavra de Deus ela é viva. É ele que diz. Ela é eficaz. Na nossa versão fala penetrante. Ela é cortante, ele diz aí. Ela corta. É como uma espada, ela é dois gumes, ela entra. Mais cortante. Ela é. Então, ela penetra na divisão da alma. Quer dizer que não é a coisa física. A palavra de Deus, ela penetra na alma. Ela faz mudar o pensamento da pessoa. Quando a pessoa ela entra, deixar ela entrar. Se ela só vem, ouve ela bate aqui e não entra e volta e fica do mesmo jeito, como muito outras coisas, então não faz efeito. Então deve deixar ela entrar, remoer ela assim, sabe? Ruminar, entra, você volta, pensa naquilo que você leu, naquilo que você ouviu, naquilo que e assim. E ela é também ela é rápida para discernir os pensamentos, imagina só. Ela discerne os pensamentos nossos, antes de nós pensar, e os propósitos dos corações. Todo propósito que você tem no coração, ou intenção do coração, a palavra de Deus, ela vê tudo. Então diz, a palavra de Deus ela é dinâmica. Não tem como nós expressarmos com palavras. E ela é poderosa. Ela é ligada junto à ação do Espírito Santo e trabalha nas nossas vidas. É a obra redentora de Cristo, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus transforma os corações, transformou o meu coração, transformou o coração dos irmãos de vocês e continua sempre nos animando, nos transformando. Cada dia melhoramos, cada dia. Então, os corações e vivificam os que antes estava morto. Antes. Em Efésios, capítulo 2, ele falando de vivificar. Então, o apóstolo Paulo disse na carta de Efésios, capítulo 2, ele fala assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha bem, então nós estávamos mortos, ele deu vida, mas nós estávamos andando, nós estávamos conversando, nós estávamos trabalhando, nós estávamos falando, nós estávamos alegrando, estávamos cantando, divertindo, mas o espírito nosso estava morto, estava só o espírito humano, né? Não tinha o Espírito Santo, e o espírito que nós tínhamos não resolvia, tem que passar por um novo nascimento. Aí ele fala no 2, em que no outro tempo andastes, olha, segundo o curso deste mundo, foi ano passado nós, no outro tempo nós andastes, Paulo falando para eles, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediência é singular, é o diabo, Satanás, ele é desobediente. Então, segundo o príncipe das potestades, ele é o príncipe das potestades do ar, dos demônios, dos espíritos malignos, que agora opera, está trabalhando
nos filhos, aqueles que não são convertidos. Aqueles que não são convertidos não sabem, não pensam. Pode ser um religioso, mas não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, Jesus disse, é filho do diabo. Então, aí ele fala aqui, Paulo, no versículo 3, entre os quais, Paulo pôs ele também no barco junto. Os pessoal, entre os quais todos nós, ele pôs todos nós, ele pôs junto. Todos nós também antes, no passado, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, irmãos. E éramos, ele fala, por natureza, filho da ira, como os outros também. Aquele que não chegou a uma fé genuína, ele continua nesse grupo aqui. Ele é filho da ira. Pode ser religioso, pode ser bom, pode fazer o bem, mas se ele não passou por um novo nascimento, tudo que ele está fazendo é por satisfação da carne. Porque o Espírito Santo chama a palavra de Deus de espada de dois gumes. A palavra de Deus, quando ela entra, ela corta. E tem que a palavra de Deus, se deixar ela fazer os efeitos no ser humano, em nós, ela tem capacidade de penetrar nas camadas mais profundas do ser humano. Ela faz uma transformação. Você já lembra que o pastor Caio, ele fazia uma comparação com a bomba dinamite? Quando ela entra, a bomba ela explode. Então, quando ela entra, o Espírito Santo faz uma explosão. Ele acaba tudo com aquele que é lixo, tudo que não presta na vida da pessoa. Aos poucos, ele faz uma explosão. Juntas e medulas. Ela penetra nas partes mais íntimas, mais ocultas. Que às vezes nós não sabemos. Porque ela penetra no que nós vamos pensar amanhã ou mais para frente, ao futuro, até a hora da morte. Ele conhece. Essa penetração é essencial para o discernimento dos pensamentos, as intenções do coração. Precisa ter muito cuidado com as intenções do coração. Quando a boca fala que o coração está cheio. Um coração regenerado, um coração puro, a boca sai coisas boas. Uma palavra que edifica. Palavra que ajuda os próximos. E também, irmãos, ela nos capacita a aprender mais, subir mais um degrau, a discernir a vontade de Deus. Como que nós vamos saber a vontade de Deus? A palavra de Deus nos capacita. O Espírito Santo faz nós recordarmos o que nós aprendemos nas Escrituras. E também nos capacita a aprender, a resistir às artimanhas do inimigo. Nós sabemos, para nós não deixar o maligno nos derrubar. Jeremias também, 17 e versículo 10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Agora há pouco nós estamos conversando em pedra no rins. Aqui não é pedra, não. É as coisas que é o rim, no coração, ele, lá dentro. Olha, ele prova lá dentro. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso que ele nos quadrinha o nosso pensamento, os nossos corações, tudo o nosso dentro do nosso ser, os rins da alma. É uma coisa do raio-x que vê lá dentro. Rins quer dizer as entranhas, aponta para a capacidade divina de penetrar
nas profundezas do ser humano, além da aparência externa, que as coisas de fora, o que está lá dentro. O que está fora, o que você fala, o que você faz, tu vê. Mas o que está escondido, irmãos? Então, somente Deus conhece o coração do homem, antes dele nascer, e prova os íntimos dos pensamentos, é Deus. Então, nós devemos ficar atento sobre isso. E Ele permite certas coisas que aconteçam, ou não aconteçam. Todas as coisas que acontecem, nós sabemos, irmãos, porque Ele permitiu. Então, a gente não deve murmurar. Ora a Deus. Aconteceu algo atrapalhado nas nossas vidas, sabe que é Deus que permitiu. Às vezes dá umas varadinhas, umas açoites, porque nós somos filhos, para nós aprendermos a lição. Então, e Ele também já sabe antes de vir acontecer as coisas, o que está no coração do homem, até mesmo antes do homem existir. Este culto aqui já está sabendo antes de existir tudo. Deus é presente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Não existe outro ser que é onipresente. O diabo não é. Ele é rápido, mas não é onipresente. Ninguém, mas os anjos também. Ninguém. Mas para que o homem não se desculpe e diga, o Senhor foi injusto. Nunca nós devemos passar em nossos pensamentos, o Senhor foi injusto. O Senhor é injusto, que ver umas coisas acontecendo, sofrendo coisa ruim. E a primeira coisa que a pessoa que não é cristã, que ele pensa, Deus é injusto. Onde viu? Não livrar desse mal, dessas coisas, uma pessoa sofrendo, etc. Então, o Senhor às vezes permite que certas coisas aconteçam e que venha servir para a lição para nossas vidas. Todas as coisas que acontecem, nós devemos tirar a lição para nós. Aprende a lição. Se atrapalhou de qualquer coisa, não vou. Pede a força a Deus. Pede perdão a Deus. Pede ajuda a Ele. E no versículo 5 ele fala assim: ora, o Deus de paciência e consolação. Deus é paciente, tem paciência. Ora, eu já vi alguém falar, mas eu não vou falar porque eu ouvi falar, eu não tenho coragem de falar isso. Não sei o que os irmãos pensam. Eu vi um pastor ouvir falar isso no púlpito. Se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com isso tudo. Agora, acabaria. Não esperava, se eu fosse Deus. Eu achei que encaixou muito essa eu pensei que você tinha falado também. Mas olha, é a mesma coisa. Se eu falasse, se eu fosse o irmão Paulo, fosse o irmão Daniel, é diferente, eles são dois seres humanos. Eu queria poder dizer, se eu fosse o irmão Daniel, eu faria diferente. Se fosse o irmão Paulo, o irmão Antônio, outro qualquer. Mas é diferente, nós somos tudo pecador. Mas agora eu, pecador, eu queria, se eu fosse Deus, quer dizer que Deus ia fazer melhor? Não, é falta. Agora, Deus, paciência e consolação, Ele nos consola, Ele vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, Ele disse a vocês, a uma boca, glorifiquei ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade, irmãos, entre os cristãos unidos, destaca a importância da concordância. Se nós estamos aqui, porque nós estamos todos em concórdia um com o outro. Nós concordamos com a doutrina dos apóstolos, que Jesus Cristo, Ele é o suficiente Salvador, que me salvou, irmão Daniel primeiro do que eu, o irmão Antônio primeiro do que eu, primeiro que muito nós aqui, e nós aqui, o mais velho na fé seria o irmão Daniel, o irmão Antônio, e depois aí veio
né? Então quer dizer que é muito importante, a importância está na concórdia, na mesma fé, para glorificar a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, irmão, reflete essa necessidade de superar as diferenças culturais. Devemos respeitar certas diferenças, certas culturas das pessoas, e buscando a unidade em Cristo. O importante é a unidade em Cristo. Esta concordância não é uma uniformidade forçada ou superficial, mas uma unidade espiritual. Falando da fé, não está falando de opinião, mas brota da fé comum em Cristo. Então a fé comum, a fé para todos iguais, brota de Cristo, né? E a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos, nas nossas vidas, na igreja e fora da igreja. Não é só aqui nos cultos que somos irmãos, não é só aqui, é em todos os lugares. Então quer dizer que nós cristãos aqui na igreja estamos unidos, o mesmo pensamento, aqui eles estão como um corpo de Cristo, reunido como igreja, mas nós somos irmãos. Onde estão os irmãos? Separados, fora desse local. Sempre está lembrando o irmão de oração, quando vem no pensamento, pedindo para os irmãos. É muito, não tem como explicar isso aí. Se tem um irmão longe, pastor, igreja de longe, orando em favor de nós, irmãos, pense bem o que é a irmandade, os filhos de Deus, a irmandade cristã. Está lembrando de nós. Então ele fala aqui no 6, para que concordes a uma boca, e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordes a uma boca. Aquele que não concorda não vem. Por que muitos não aceitam Jesus? Porque não concorda com a doutrina bíblica que nós ensinamos, que nós aprendemos com Cristo, na Bíblia, a doutrina dos apóstolos. Então, aí eu não concordo. Pronto, não concordo, então não tem como ter comunhão. Assim, uma comunhão íntima na igreja, para participar da ceia do Senhor. Seguir o exemplo de Cristo Jesus, é o que nós devemos fazer, procurar fazer mais. O exemplo de Jesus Cristo, a quem devemos tudo, nossa salvação eterna, a Jesus Cristo. É nele que glorificamos ao Deus Pai, em Jesus Cristo, no Deus Filho, que nós glorificamos o Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o primogênito de Deus, filho mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho, além de nosso Salvador, além dele ser o nosso advogado, ele também, juiz também, mas ele é o nosso irmão mais velho. O 7. Então, por isso que ele fala para glorificar o Senhor. Não é só no louvar ao Senhor. Não é, irmãos, só falar glória, glória. Tem muito que pega um hábito. Glória ao Senhor, glória, glória, glória. Se torna em vão, porque a Bíblia fala, lá no Gênesis, não tomar o seu santo nome de Deus em vão. Em vão quer dizer qualquer coisa, eu vou usar aqui a expressão para os irmãos, que não tem esse hábito. Qualquer coisa, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Mulher na cozinha, cai uma coisa, oh meu Deus, pelo amor de Deus. Não fala. É falar o nome de Deus na hora da oração, porque você está pensando nele. Não pode à toa falar o nome de Deus, se torna em vão. Está falando em vão, nem está pensando nele. No 7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Nós devemos receber os outros, que são da mesma fé. Se não é da mesma fé, nós devemos pregar um da mesma fé. Esse dia conversando com um, não vou falar, vocês conhecem, e
Aí ele falou para mim que eu sou muito sério, eu não brinco, conheci eu muito no passado e tal. Falei, não, brinco também sim, mas depende da brincadeira, que eu brincar. Não, você está sério, não está sério. Ele falou, o evangelho tem que ser sério, ele não pode ser. Aí eu falei para ele, vai assistir o culto. Ele falou, vamos assistir o culto aí, você mora perto, vamos assistir o culto. Aí ele não falou nem sim nem não, né? Mas e a gente, eu conto quando converso com ele, trato bem, falo com ele. Tudo. Então aqui, irmãos, olha, mas devemos receber bem os visitantes. Imagina os irmãos que vêm de fora, também. Estou sabendo que o Carito vem sábado, agora eu não sei. Eu não sei pouco dos outros. Olha, não é, o Jorge tem olhado, desligou aí, eu não estou confiando muito, não. Não para a glória nossa, tudo que nós vamos fazer, não é para a glória nossa, não pode preocupar com a glória nossa aqui. Um dia nós vamos ter, a glória é lá em cima. A glória é dele, tudo que nós fazemos, dá glória a Jesus, dá glória a ele. Não é de falar acabou, a glória é para ele. Em vez de você sentir orgulhoso, com glória, aí eu canto bem, escutando a igreja cantar domingo, no celular da mulher lá em casa, eu não estou admirado. Como é que cantaram tão bem daquele jeito? Isso não faz nem ideia, só ouvir. Os hinos, puxa vida. Muito parece igreja grande por aí. Olha, canta mesmo, e cantar com vontade mesmo, irmão. Então, não para a glória nossa, isso de maneira nenhuma, a glória é de Deus. Mas para a glória dele, ele deu glória ao Pai. Jesus deu glória ao Pai, ele como Deus, mas Deus, homem, está aqui na terra, ele deu glória ao Pai. Ao fazer um homem aqui para nos salvar da ira futura de Deus. Jesus fez tudo isso, esvaziou do céu, deixou a glória dele lá. Ele não deixou de ser Deus, de ser divino, mas ele tomou a natureza humana e sofreu aqui no mundo. Aí ele diz aqui no 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais da antiguidade, os profetas, Abraão, etc. Então indica que Jesus veio em primeiro lugar aos judeus, aquela nação, e por certos motivos, irmãos, do amor de Deus e não por mérito dele, foi por amor. E Jesus veio a este mundo, morreu na cruz por amor de nós. Ele nos salvou por amor de nós, não por nosso mérito. Nós não temos mérito, nada. Merecemos o inferno. Tanto que o nosso saudoso irmão Félix falava, merecemos o inferno, mereço o inferno. Então, refere-se aos judeus que eram circuncidados como sinal da aliança de Deus com Abraão. Então, Paulo está argumentando que Jesus veio primeiro para ministrar aos judeus e confirmar as promessas, cumprir as promessas, o que era símbolo, tudo que foi feito lá, que Deus prometeu, veio dos profetas, veio que Jesus cumpriu na cruz do Calvário. E também, então por isso, as promessas feitas aos profetas, aos ancestrais. No entanto, o objetivo final é que os gentios também glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Nós somos gentios, nós somos estrangeiros. Nós vamos glorificar a Deus. Glorificamos aqui nas nossas vidas, depois que nós convertemos, e depois, quando é partir dessa vida. Aí nós vamos para lá, vamos morar lá com ele. Então, o 9 fala, e para quê? Alguém leia Salmos 49, 18, 49 e 50. Fazendo um favor. Estou aqui no 9 em Romanos. Põe Salmos 18, 49 e 50.
Olha o 9 diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Quando fala como está escrito, é no Antigo Testamento. Portanto, e eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Se note bem, ele fala assim, ó, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia. A misericórdia de Deus, que nós somos a causa de não sermos consumidos, então é para nós glorificar a Deus. Sempre glorificar a Deus. Deus, glória a Ti, Senhor. Devo tudo a Ti. Glorificar a Deus não é só com palavras, com o nosso testemunho, com a nossa boca e com as nossas obras, glorificando a Deus. Mostre para as pessoas como são diferentes. Que esse senhor falou para mim assim: você primeiro não era assim, você brincava, agora tudo é mais sério e tal. Não, é que eu não ando que nem mexendo com os outros, não ando quieto, né? Meu jeito. Agora o Carlito, a pessoa joia na cara dele, já acha graça. Eu andei com ele aí, cada um é cada um. Ele é um servo cristão muito importante, mas ele não tem de jeito nenhum. Então ele precisa dele. Eu e o Carlito também conversamos com ele, ele falou, olha. Então, irmãos, nós, os gentios, somos enxertados sem qualquer mérito da nossa parte. Um enxerto que fez, Jesus que fez isso, a não ser por causa da misericórdia de Deus. Agora vamos ler o Salmo, Monanel, acho que já achou já. 49 e 50, capítulo, número 18, não é capítulo. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Essa versão diz que, assim que, ó Senhor, te louvarei. Olha só o mesmo falando. Entre os gentios, Espírito Santo, entre os gentios, entre os estrangeiros de fora, não fora de Israel, dos judeus, todos nós, e cantarei louvores ao teu nome. Então, todos os lugares nós devemos cantar louvor ao nome de Deus. Neste momento, incalculáveis, irmão, neste momento, milhões de gentios cantam louvor ao Senhor. Pois engrandece a salvação do seu rei, engrandecer a salvação do seu rei, uso de benignidade, uso de fidelidade, como é outra versão, como o Daniel leu, com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Não só Davi e a grande vitória de Deus que lhe concedeu mas se refere mais a ser o ungido, que significa o filho de Davi que veio. Amém? Até a próxima, Deus permitir. Sexta-feira veio do Daniel pregar, que Deus abençoe, pedimos desde já. Espera lá um pouco. Meu irmão Paulo pela sexta-feira. Eu penso que o Carito fez semana passada. O irmão Paulo que se deu para o Carito. O Carito quer ver vocês pregar, né? Então, o Daniel sempre está aqui, mas ele assiste lá, né? Então, vamos louvar o Senhor. E qual é o hino que vamos cantar? Hã? 500, está demorando. 500?
túnel, é esse, né? Tá o papo B aí, mano, Daniel? É. Irmão Paulo termina com oração. Senhor, agradecemos o dia de hoje, por tudo que fez, por cada um de nós.
E agradecemos pelo culto, né, que está se encerrando. Pedimos, né, pelos próximos cultos, desde lá, pela sexta-feira, pela semana. O Senhor abençoe essa igreja aqui, né, que você esteja pronto para pregar a tua palavra. E o pastor também abençoe esses pedidos que foram feitos, né, Senhor, abençoe cada um segundo a sua necessidade. A nós todos, deu uma boa noite de sono, né, paz, tranquilidade. E agradecemos por tudo que Jesus fez na cruz por nós, estamos aqui, né, na tua casa, como igreja tua, louvando o teu nome e com a salvação garantida em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.